Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão nesse momento conectados, ouvindo, todos aqueles que estarão conosco nesta manhã, meditando nas Sagradas Escrituras. Eu te convido nesta feita a meditarmos conosco na palavra do Senhor. Quero lhe desejar um bom dia, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você desde agora e para sempre. Amém? Esse é mais um momento com Deus e nós estamos aqui para anunciarmos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com os meus amados e queridos irmãos em Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Mateus capítulo de número 24, versículo 12. Eu gostaria de trazer uma reflexão aos meus irmãos sobre o amor de muitos esfriará. E quero dizer a você que me ouve nesta manhã, não deixe que o caos em que está o mundo afete o seu amor. Mateus 24, verso 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos repetir? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Houve uma notícia há muitos anos atrás, e todos nós somos sabedores disso, que um casal de pastores tramou a morte dos seus próprios filhos para que o ministério deles se tornasse famoso. Eu não sei se os meus caros ouvintes se lembram disso. Um casal de pastores tramou a morte dos próprios filhos para que o ministério deles se tornasse famoso. Partindo disso, eu percebo que a palavra de Deus está se cumprindo em relação ao que Jesus disse, que nos últimos tempos aconteceriam muitas coisas, e dentre elas o amor de muitos se esfriaria. Percebo, irmãos, se a busca pela fama e pelo dinheiro faz com que uma pessoa cometa o estupro, a agressão e queime o filho e o enteado, como foi dentro da notícia. Tudo isso com o consentimento da mãe dos meninos. Ou seja, se tem faltado amor no ser humano, até pelos filhos, quanto mais o amor um pelos outros. Infelizmente, chegamos à conclusão de que realmente o amor de muito tem se esfriado. No livro de João, no capítulo 13, Jesus disse que estava nos dando um novo mandamento: amem-se uns aos outros. E assim todos saberiam que somos seus discípulos. A principal marca dos seguidores de Jesus não são os dons, a eloquência na oração ou os milagres que alguém pode operar. O que distingue um discípulo de Cristo é o amor, mas a maldade se multiplicou tanto, o egoísmo, o orgulho e a soberba, que o amor tem se esfriado e gerado nas pessoas um comportamento perverso e maldoso. Atos de crueldade se tornaram comuns nos noticiários. Muitos jovens morrem todos os dias. Muitas mães perdem os seus filhos todos os dias. Muitas esposas, esposos, filhos perdem seus pais. Atos de crueldade se tornaram comuns naquilo que assistimos nos jornais todos os dias. E a maioria de nós nem se comove mais com eles.
Todos os dias somos surpreendidos com as notícias de pais matando os filhos e filhos matando os pais. Lares destruídos. Busca a qualquer preço pelo dinheiro e pelo poder. E muitos ainda querem atribuir essas atrocidades ao diabo, mas o ser humano sozinho, com as suas próprias atitudes, provoca mais estrago do que Satanás. O ser humano, com a sua sede, com a sua ganância, com a sua ignorância, com a sua perversidade, com a sua iniquidade, consegue provocar mais estrago neste mundo do que o diabo. Embora nós que servirmos a Deus, nós sabemos que por trás de tudo isso existe uma influência maligna, uma influência satânica operando nos filhos da desobediência. Mas não é o diabo que pega na arma do revólver. Não é o diabo que entra dentro das lojas para assaltar. Não é o diabo que soca, que espanca a velha idosa, porque está debilitada, precisa de cuidados e o filho não suporta mais a velhice da mãe ou do pai, ou do avô ou da avó. É o próprio ser humano, com as suas próprias atitudes, que faz todas essas coisas. A palavra de Deus afirma que o diabo existe. Mas o apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5 sobre as obras da carne, imoralidade sexual, ações indecentes, brigas, raiva, ambição egoísta e tantas outras coisas. Paulo ainda diz que a lei inteira se resume em um só mandamento: amem os outros como você ama a você mesmo. Como poderei amar ao outro se não amo a mim mesmo? Ou como poderei amar a Deus que não vejo e o irmão que vejo? Se não amo ao meu irmão que vejo, não amarei a Deus que não vejo. Essa foi a pergunta do intérprete da lei: quem é o meu próximo? Jesus conta uma parábola que descia de uma certa cidade para outra cidade um indivíduo. E no meio deste percurso, este indivíduo ele foi espancado, foi roubado, foi altamente surrado e foi abandonado à beira da estrada, dada como morto. A senhora conta que viu um sacerdote, o viu e passou para o outro lado do caminho. Veio um levita, o viu de longe e atravessou para o outro lado do caminho. Mas vindo o sacerdote, o colocou sobre o cavalo, curou suas feridas, levou à estalagem e disse ao estaleiro: cuida dele, ajuda. Se precisar de remédio, dê remédio, comida, dê comida. Não te preocupa com os teus gastos, porque quando eu voltar, eu vou te ressarcir tudo aquilo que tu investiu neste indivíduo. Aleluia. E disse Jesus ao intérprete da lei: qual desses três te parece ser o teu próximo? Então o intérprete disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Olha que coisa fantástica, olha que coisa extraordinária. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Isto é, para o intérprete da lei, o seu próximo não foi o que foi espancado e surrado à beira do caminho. Para o intérprete da lei, o seu próximo era o bom samaritano. Por quê? Porque aquele que ele tinha dificuldade de amar. Era aquele que ele tinha dificuldade de se relacionar. Era aquele que ele olhava e dizia: esse não é crente. Esse não serve o mesmo Deus que eu sirvo. Olha, as vestes dele é diferente da das minhas. A cultura dele é diferente da minha.
A vida dele é diferente da minha. As ações, os hábitos, os pensamentos, as ideias são totalmente opostas às minhas. Não, eu não vou me relacionar com este homem. Mas ouvindo aquilo que Jesus pregara para o intérprete é comovido e percebe que aquele que ele tem dificuldade de amar é aquele que é o seu próximo. Te faço uma pergunta, caro ouvinte do Evangelho esta manhã: quem é o teu próximo? É o que está no mundo? O que estão próximos a você? Ou aquele que você tem dificuldade de amar? Hoje, essa palavra, essa mensagem, talvez não gere muito ibope. Porque hoje em dia nós não queremos saber do nosso próximo. Estamos envolvidos com a nossa própria vida. Estamos envolvidos com os nossos próprios interesses. E pedimos muitas coisas a Deus e não as recebemos porque as pedimos mal para gastarmos com os nossos próprios deleites. Deleites são interesses pessoais. A minha vida, a minha família, o meu desemprego, eu quero uma porta de emprego. Saúde, felicidade, paz, alegria, sucesso, prosperidade, vitória, glória, honras. Estamos envolvidos, engajados com estas coisas. Mas a nossa rua, a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa nação precisa da nossa oração. Precisa da nossa intercessão. Precisa de pessoas que orem, que intercedam, pessoas que se comovam, pessoas que se envolvam, pessoas que querem realmente ver o seu país, sua rua, sendo salvas por Jesus, sendo tomadas pela presença de Deus, orando para que Deus promova liberdade e salvação. Precisamos de pessoas, de homens e de mulheres de Deus, que se levantem nestes dias de caos, de calamidade, de pestilências, de crises. Deus procura homens e mulheres que se possam se pôr na brecha com um amor extraordinário, porque não existe um amor longe da cruz. Não existe um amor, ninguém entra no reino de Deus se não passar pela cruz primeiro. E se nós não conseguimos entender o que é amor, olharemos hoje para a cruz e entenderemos e reconheceremos o que é amor. Que possamos hoje parar de pensarmos mais em nós e possamos visar o outro. Esquecer as nossas próprias necessidades e orarmos pelas necessidades dos outros. Vivemos em meio a uma sociedade onde todo mundo fala de si, mas ninguém consegue escutar o outro. Onde todo mundo se vê pelas redes sociais, mas ninguém se conhece. Essa é a geração do século 21. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixe que o caos em que está o mundo afete o seu amor. Se encha nessa manhã do Espírito Santo de Deus. Alimente a sua fé e a sua mente com a palavra de Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Que você possa se preocupar. Não consigo, porque vitória Deus já nos deu. A vitória nos é garantida por intermédio do sangue. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus já nos abençoou, Efésios 1:3, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos mais do que vencedores. Nós que vivemos de obediência, se assim continuarmos, Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. Somos vitoriosos, sim. Abençoados também. Mais do que vencedores, sim. E se isso não fosse o bastante,
obedecendo a Deus, Deus acrescentará ainda mais o que nós precisamos receber em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, precisamos esquecer um pouco de lado as necessidades, porque Deus já as conhece. E precisamos nos envolver agora, nesses dias de caos e de calamidade. Precisamos nos envolver em nos abraçarmos com o propósito de Deus e voltarmos a sermos igreja de Cristo, a considerarmos, como diz o apóstolo Paulo, os outros superiores a nós mesmos. Precisamos esquecer, precisamos nos libertar da ganância e do egoísmo e passarmos a nos envolvermos com a obra realmente de Deus, que é a salvação de almas, que é a salvação dos perdidos, que é a evangelização para os pecadores e a intercessão pelas pessoas que convivem à nossa volta, pelo nosso país e pelo mundo. Que possamos esquecer essas coisas que tanto nós queremos e que Deus já sabe, que possamos nos envolver agora, nos engajarmos agora com a presença de Jesus Cristo. Pararmos de preocuparmos conosco, com nós mesmos, e passarmos a considerar o interesse do outro, o interesse do nosso próximo. Nós somos cheios de saúde, temos vida e temos vida com Deus também. Que possamos hoje fazer como fez aquele samaritano, investir em pessoas que estão quase morrendo, em pessoas que a sociedade diz não tem mais jeito isso daí não. Que possamos nos levantar como igreja, o estandarte da justiça, e propagarmos o Evangelho, salvarmos as almas e interceder pelos perdidos e esquecer e pôr de lado os nossos interesses pessoais. Se encha nesta manhã do Espírito Santo. Alimente a sua fé e a sua mente com a palavra de Deus. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. A Bíblia diz em Gênesis 6 que a perversidade do homem havia aumentado na terra, a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. Porém, o texto diz que em meio a essa geração perversa e corrupta, Noé se destacava pela sua integridade e justiça. Por isso ele achou graça aos olhos de Deus. É possível, ainda que em meio ao caos, conservar o amor que Deus colocou em seu coração, no meu coração, no nosso coração. O mesmo amor com a qual você foi um dia perdoado por Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor, tem misericórdia desta geração. Reconhecemos que o nosso amor tem se esfriado e temos buscado somente os nossos próprios interesses a qualquer custo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação, que tem sido marcada pela corrupção, o egoísmo e a conformidade com o pecado. Traga nesses dias, Senhor, o arrependimento através do Teu Santo Espírito. Que Tu possa salvar a muitos, que Tu possa curar os enfermos e os doentes, que Tu possa trazer alegria e esperança para aqueles que precisam de ajuda, para que possamos alcançar o Seu favor e o Seu perdão. Resgata, devolve-nos o amor, o primeiro amor que tínhamos contigo quando te conhecemos e que Tu produziu em nós quando nós nos encontramos diante da cruz. Quando nós somos confrontados pela cruz, quando entendemos o Teu amor que sobre a cruz
foi expresso ao nosso favor. Devolve, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Esse foi mais um momento com Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.